Sejam bem-vindos novamente ao canal. Eu sou o narrador dos Pesadelos Narrados e hoje trago-vos as histórias mais assustadoras sobre entregadores de pizza. Para uma melhor experiência, apaguem as luzes e coloquem os fones. História número 1. O meu nome é Pedro e sou um entregador de pizzas. Trabalho numa pizzaria movimentada da cidade e geralmente as minhas noites são agitadas, mas nunca imaginei que passaria por algo tão assustador. Era uma noite fria e chuvosa, típica de um pesadelo. Eu estava a entregar uma pizza num bairro afastado, conhecido por ser um bairro perigoso. Mesmo assim, eu estava determinado a fazer o meu trabalho e a entregar a pizza no prazo. Cheguei ao endereço indicado e estacionei a minha moto em frente à casa. Ao me aproximar da porta, senti um arrepio percorrer a minha espinha. Algo não parecia estar certo. Antes mesmo de tocar a campainha, a porta abriu-se bruscamente. Fui recebido por um homem alto e robusto, com um olhar frio e ameaçador. Ele parecia estar extremamente irritado e, sem dizer uma palavra, empurrou-me para dentro da casa. A minha pizza caiu no chão e espalhou-se toda pelo tapete. Eu ainda tentei argumentar, explicar que era apenas um entregador de pizzas, mas ele não queria ouvir. Ele começou-me a agredir com socos e pontapés, sem piedade. Cada golpe era como uma onda de dor e desespero. Eu encolhi-me no chão, a tentar proteger-me daquela violência sem sentido. Pedi para ele parar, implorei por misericórdia, mas ele continuou a agredir-me. A minha visão começou a ficar embaçada e eu sentia o meu corpo a enfraquecer. Por algum milagre ou talvez por pura sorte, um vizinho ouviu os gritos e chamou a polícia. O agressor, talvez assustado com a possibilidade de ser apanhado, fugiu pela porta dos fundos. A polícia chegou pouco tempo depois e levaram-me para o hospital. As marcas das agressões ficaram no meu corpo e, pior ainda, ficaram na minha mente. Aquela noite mudou a minha vida para sempre. Desde então, tenho pesadelos constantes e uma sensação de medo sempre que saio para fazer as minhas entregas. Agora, tenho mais cuidado ao aceitar pedidos em áreas perigosas e verifico sempre a segurança dos endereços antes de chegar. A violência que sofri como entregador de pizzas mostrou-me o lado sombrio da humanidade, mas também me fez valorizar cada momento de paz e segurança que eu tenho. História número 2. O meu nome é Lucas e sou entregador de pizzas. Trabalho numa pequena pizzaria local e, geralmente, as minhas noites são tranquilas e rotineiras. No entanto, uma noite em particular mudou tudo. Era uma noite escura e chuvosa, típica de um filme de terror. Eu estava a entregar uma pizza numa área residencial pouco iluminada. O endereço era de uma rua isolada, cercada por árvores altas e sombrias. Assim que lá cheguei, tive uma sensação muito estranha. Estacionei a minha moto em frente à casa e peguei a pizza. Ao aproximar-me da porta, notei que ela estava entreaberta. Estranhei, mas decidi tocar a campainha mesmo assim. Ninguém respondeu. Foi quando eu ouvi um barulho vindo de dentro da casa, como se alguém estivesse se movendo rapidamente. O meu coração começou a acelerar e uma sensação de medo tomou conta de mim. Decidi entrar na casa para verificar se estava tudo bem. A escuridão dentro da casa era sufocante e o cheiro a mofo era insuportável. Eu chamava pelo cliente, mas não obtinha resposta. De repente, ouvi um barulho vindo do andar de cima. Subi as escadas devagar, com a pizza ainda na mão. Cada passo que eu dava parecia ecoar pela casa vazia. Quando cheguei ao topo, vi uma porta entreaberta. A luz fraca de um abajur revelava uma sala cheia de bonecas antigas e empoeiradas. Foi então que ouvi uma risada sinistra vinda de trás de mim. Virei-me rapidamente e vi um homem alto e magro, com um sorriso perturbador no rosto. Ele estava a segurar numa faca. O meu corpo congelou de medo. Ele aproximou-se lentamente, com passos arrastados, enquanto eu recuava. Eu sabia que precisava de fazer alguma coisa para me proteger. Então, sem pensar duas vezes, atirei a pizza quente para o seu rosto. Ele gritou de dor e eu aproveitei a oportunidade para correr o mais rápido que pude. Saí a correr da casa e voltei para a minha moto, sem olhar para trás. Liguei o motor e acelerei para longe dali, sentindo o alívio tomar conta de mim. Eu tinha acabado de escapar por pouco de um destino terrível. Desde então, evito entregar pizzas em áreas desconhecidas e confiro sempre os endereços com muito cuidado. Aquela noite assustadora ensinou-me a nunca subestimar os perigos que podem estar escondidos nas sombras. E, acima de tudo, fez-me valorizar cada minuto que eu tenho da minha vida. História número 3.
O meu nome é Eduardo e eu sou entregador de pizzas. Numa noite, recebi um pedido para entregar uma pizza numa casa remota, localizada no coração de uma densa floresta. A estrada sinuosa e escura deixou-me um pouco apreensivo, mas eu precisava de fazer o meu trabalho. Quando finalmente cheguei à casa, fiquei surpreso ao ver que ela estava completamente isolada, sem vizinhos por perto. A única fonte de luz era a fraca iluminação da varanda. Respirei fundo, peguei na caixa da pizza e caminhei em direção à porta. Ao tocar a campainha, um arrepio percorreu a minha espinha. A porta abriu-se lentamente, revelando um homem magro e alto, com os olhos sombrios e um sorriso sinistro. Ele convidou-me para entrar, a dizer que estava à espera ansiosamente pela pizza. A casa estava escura e silenciosa, excepto pelo som de uma música estranha que estava a ecoar pelos corredores. O homem então levou-me até à sala de estar, onde estava uma mesa posta apenas com um prato vazio. Ele pediu-me para colocar a pizza ali e, sem dizer uma palavra, começou a comer com voracidade. Enquanto ele devorava a pizza, eu comecei a notar detalhes perturbadores na casa. Paredes cobertas de fotografias antigas e desbotadas, retratando pessoas desconhecidas com expressões de medo. Uma sensação de pavor começou a tomar conta de mim. Decidi então que era hora de sair dali, mas quando me virei para a porta, apercebi-me que a mesma estava trancada. O homem até parou de comer e olhou para mim com um ar malicioso. Ele disse que eu não poderia sair dali, que agora eu fazia parte da coleção dele. O pânico tomou conta de mim enquanto eu corria pela casa a procurar uma saída. Os corredores pareciam se multiplicar, as portas fechavam-se à minha frente, a música estranha ficava cada vez mais alta, ecoando nos meus ouvidos. Finalmente, encontrei uma janela aberta e atirei-me dali para fora, desesperado para escapar. Corri pela floresta escura, tropeçando em galhos e raízes. Atrás de mim, podia ouvir os passos pesados do homem, cada vez mais próximos. Finalmente, tinha conseguido chegar à estrada e avistei um carro que se tinha aproximado. Gritei por socorro e o motorista parou, para me tentar ajudar. Olhei para trás e vi o homem parado na beira da floresta, com um sorriso macabro no rosto. Aquela noite assustadora ficou gravada na minha memória para sempre. Desde então, evito fazer entregas em casas remotas, especialmente naquelas localizadas a meio das florestas escuras. Nunca mais me quero encontrar com o homem sinistro que habita naquela casa sombria. História número 4. Era uma noite chuvosa de sexta-feira, quando recebi um pedido para entregar uma pizza numa casa afastada da cidade. Eu já tinha ouvido falar sobre esta casa. Diziam que era assombrada, mas eu nunca acreditei nessas histórias. Afinal, os fantasmas não existem, certo? Eu peguei na pizza e entrei no meu carro, seguindo as instruções do GPS. A estrada estava escura e deserta. Apenas o som da chuva a bater no teto me acompanhava. Quando finalmente cheguei à casa, senti um arrepio percorrer pela minha espinha. A casa era antiga e parecia abandonada há anos. As janelas estavam partidas e descascadas. Realmente, uma decadência de lugar. Eu respirei fundo e peguei na pizza, preparando-me para enfrentar os meus medos. Ao me aproximar da porta da frente, ouvi um barulho estranho vindo dentro da casa. Parecia um sussurro baixo e arrepiante. Os meus instintos diziam-me para ir embora, mas eu precisava de entregar aquela pizza. Com as minhas mãos trêmulas toquei à campainha. O som ecoou pela casa vazia, mas ninguém respondeu. Eu estava então prestes a desistir e voltar para o carro quando a porta se abriu lentamente. Então, um ar gelado atingiu-me e uma sensação de pavor tomou conta de mim. A casa estava escura, exceto por uma luz fraca vinda do corredor. Eu dei um passo hesitante atrás e chamei pelo cliente. Mas para minha surpresa, nenhum som veio em resposta. Apenas o eco das minhas próprias palavras. Decidi então seguir a luz do corredor, segurando a pizza com firmeza. Cada passo que eu dava parecia ecoar pela casa, aumentando a minha ansiedade. Quando cheguei à sala de estar, os meus olhos arregalaram-se de terror. Havia uma figura sombria sentada no sofá, com os olhos a brilhar no escuro. Era um fantasma, sem dúvida alguma. Eu estava paralisado de medo, incapaz de me mover ou falar. O fantasma levantou-se lentamente e começou a aproximar-se de mim. Eu fechei os olhos, à espera do pior. Mas, para minha surpresa, quando abri os olhos novamente,
O fantasma tinha desaparecido. A sala estava vazia, excepto pela pizza que eu tinha entregado. Eu senti-me aliviado, mas muito confuso. Rapidamente saí da casa assombrada e voltei para o meu carro. Conduzi o mais rápido que pude de volta para a pizzaria, tentando entender o que tinha acontecido. Será que tudo aquilo tinha sido apenas a minha imaginação? Desde então evito entregar pizzas naquela casa. As histórias assustadoras que ouvi tornaram-se mais reais ainda para mim, desde aquela noite. Agora, sempre que recebo um pedido para aquela casa, passo para outro entregador. Acreditem ou não, os fantasmas podem existir. E eu aprendi da pior maneira possível que nem todas as histórias assustadoras são apenas lendas urbanas. Podem ser bem reais. E assim chega ao fim mais um vídeo. Eu sou o narrador dos Pesadelos Narrados, e se gostaram da minha narração, subscrevam o canal, ativem o sininho, metam gosto e partilhem com os vossos amigos. E como sempre, desejo uma boa noite. Se conseguirem dormir.